A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que, em 15 minutos, deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Os resultados de um estudo que mostrou que metade dos brasileiros já ouve podcast. O anúncio do fim do Google Podcasts. O uso de inteligência artificial em podcasts pelo Spotify e a adaptação em áudio do primeiro livro sobre podcast publicado em língua portuguesa estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 35ª edição do Cast News. A gente tem falado muito aqui no Cast News que o podcast ainda está crescendo e que a mídia ainda não alcançou o seu potencial máximo. E não é para menos, já que a gente tem acompanhado as notícias da podosfera mundial em primeira mão. E na última semana foi publicado mais um relatório que comprova que a gente não está errado. Segundo a Kantar Ibope Mídia, nos últimos 3 meses, 50% dos brasileiros ouviram algum podcast, o que representa um aumento de 23% comparado a 2022. Os principais temas ouvidos por aqui são comédia, música, notícias, esportes e educação. O rádio também continua forte na vida dos brasileiros e é consumido durante cerca de 3 horas e 55 minutos por dia. Outro ponto de destaque da pesquisa foi a publicidade no áudio. Segundo o estudo, 53% dos ouvintes de rádio e podcasts prestam atenção nos anúncios. E outro dado muito bacana é que 99 dos 100 maiores anunciantes usaram o rádio em suas campanhas no primeiro semestre de 2023, o que não é para menos, o rádio continua firme e forte. Mas a gente torce para que no próximo ano o podcast também apresente dados de publicidade tão robustos quanto esses. O relatório completo está disponível para consulta lá no portal do Cast News em castnews.com.br. De acordo com um comunicado oficial do Google, o Google Podcasts vai ser descontinuado em 2024 e todos os podcasts da plataforma vão migrar para o YouTube Music. Lembrando que nenhum podcast se hospeda no Google Podcasts. Você utiliza o serviço como uma plataforma de distribuição apenas, não há hospedagem lá, a distribuição vai passar a acontecer através do YouTube Music. Hoje, a seção de podcasts no YouTube Music oferece recursos como downloads, reprodução em segundo plano e a capacidade de alternar entre áudio e vídeo. Esses recursos devem estar disponíveis no mundo todo até o final deste ano. A empresa vai ajudar os usuários do Google Podcasts na transição para o YouTube, mas no momento não há mudanças significativas e os ouvintes podem continuar acessando tanto o YouTube Music quanto o Google Podcasts. Mais informações sobre o processo de migração de plataformas vão ser compartilhadas pela empresa nos próximos meses. E a greve de roteiristas em Hollywood, que a gente tem comentado nos últimos episódios, chegou ao fim na última quarta-feira, dia 27 de setembro, depois de um acordo entre o Sindicato de Roteiristas, Writers Guild, e os estúdios de TV e cinema dos Estados Unidos. O SAG-AFTRA, outro sindicato, ainda está em greve e não chegou a um acordo com a Aliança de Produtores. A greve impactou muito o consumo de mídia nos Estados Unidos e, se você quiser saber mais sobre isso, o Cast News compilou todos os impactos que a greve dos roteiristas teve em outras mídias, especialmente na nossa, o podcast. Então, não deixa de conferir lá no portal.
O Pocket Casts, aquele aplicativo gostosinho que eu já uso há quase 15 anos, tá na fase o gerente ficou maluco e anunciou um aumento no seu espaço de armazenamento na nuvem de 10 GB para 20 GB. É isso mesmo, o espaço dobrou de tamanho. O objetivo da empresa é melhorar a experiência do usuário e permitir que os ouvintes guardem mais episódios, palestras e audiobooks sem preocupações de espaço insuficiente, fora os recursos adicionais que a gente já comentou nos últimos episódios, reprodução automática e classificação por estrelas. Lembrando que o Pocket Cast é um dos poucos aplicativos cross-plataforma. Você pode começar a ouvir no seu iPad, continuar ouvindo do ponto que você parou no seu Android e se você entrar no carro e conectar, você continua ouvindo também ali do ponto que parou. Tudo fica sincronizado, melhor que o Spotify, para a experiência de quem ouve, por isso que eu tô nele ali há tanto tempo e recomendo que você pelo menos dê uma chance pro Pocket Casts, porque todas as novidades já estão no ar. Ainda em notícias da semana, o Spotify está testando uma nova inteligência artificial que vai traduzir podcasts mantendo a voz original do apresentador. A ferramenta é a maior inovação tecnológica que o Spotify apresentou esse ano e, se for bem sucedida, vai ser uma revolução no consumo de áudio. A IA traduz os podcasts, clona a voz dos apresentadores e remonta o episódio em outro idioma, sem precisar de um dublador da língua para a qual o programa está sendo traduzido. No momento, o Spotify está testando alguns dos seus maiores podcasts em inglês, traduzindo para espanhol, francês e alemão. E o nosso colunista André Palme, do portal do Cast News, tem opiniões sobre isso. Eu também tenho, mas o André escreveu a coluna dessa semana que, segundo ele, a tradução de podcasts não é só uma questão de ferramentas, mas também uma questão de estratégia de marketing e presença local. E é claro que eu concordo com o meu amigo André. A coluna dele está disponível na íntegra lá no nosso portal e o link do post vai estar disponível na descrição desse episódio. E por falar em Spotify, a integração recente entre o Spotify e o Patreon está despertando o interesse dos podcasters. A parceria permite que episódios hospedados no Patreon sejam sincronizados no feed do Spotify, o que possibilita o podcaster criar e monetizar conteúdo premium. Isso amplia o alcance dos podcasts, uma vez que milhões de usuários do Spotify podem acessar conteúdo exclusivo, mas a autora Katie Patterson, do The Podcast Hosts, apontou na última semana que os criadores de conteúdo precisam ter cautela, porque tanto o Patreon quanto o Spotify já tiveram questões de confiabilidade no passado. Embora a integração seja eficaz para monetização, a Kate sugere que os podcasters não dependam exclusivamente dela como fonte de renda. Eu sempre falo isso, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, ainda mais se essa cesta não for sua, porque aí, você sabe, vai dar problema. E o Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, está inaugurando o Multi Studios, um estúdio de podcast feito de vidro dentro do shopping, aquele aquário. O estúdio vai ser equipado com câmeras de alta definição em 4K para gravações de áudio e vídeo. O estúdio já tem marcadas 14 produções para serem gravadas no local e a inauguração está prevista para acontecer agora, logo no comecinho de outubro. E mais, a Descript anunciou uma atualização beta que permite a gravação de videocasts em alta qualidade na ferramenta de gravação Squadcast, melhorando a qualidade do vídeo e facilitando a edição. Por enquanto, a versão só está disponível para usuários da Apple. Além disso, a versão 73 inclui a capacidade de adicionar camadas nos scripts de vídeo. Lembrando que a Descript integrou o Squadcast na sua plataforma, oferecendo acesso gratuito a essa ferramenta de gravação remota para os usuários e a segunda fase de integração vai ser anunciada pela empresa em breve. E nas dicas de produção da semana, o tema são as assinaturas de podcast, uma forma de monetização que não só oferece um retorno financeiro para o programa, como também serve para criar mais conexão entre o público e o podcaster.
Lá no portal, a nossa equipe reuniu 5 dicas para planejar as assinaturas do seu podcast com qualidade e estratégia. Não deixa de conferir, porque mesmo que você não tenha uma assinatura de podcast agora, pode descobrir que é uma boa ideia para o futuro do seu programa e não tem nada melhor do que colocar uma nova ideia em prática do jeito certo. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, eu vou falar sobre um lançamento que é motivo de muito orgulho para mim e para muita gente incrível que eu conheço. Em 2014, a Marsupial Editora lançou o livro Reflexões sobre o Podcast. Foi o ano em que comemoramos 10 anos de podcast no Brasil e foi o primeiro livro sobre podcast lançado em língua portuguesa no mundo inteiro. Hoje, quase 10 anos depois, esse livro, que foi organizado pelo meu amigo Lúcio Luiz, ganhou a sua versão em podcast. No livro e também no podcast, a gente fala sobre a história do podcast no Brasil e no mundo, traz alguns artigos falando sobre a podosfera brasileira, também sobre a importância do feed na fidelização dos ouvintes e também histórias e impressões de podcasters de gerações diferentes. O podcast traz um pouco de atualização dessas informações, afinal de contas passaram 10 anos e dos 10 coautores do livro, do qual eu sou um deles, 9 fizeram parte do projeto. Além de mim, a Bia Kunze, o Christian Gurtner, o Dudu Salles, a Kel Bonassoli, o Luciano Pires, o próprio Lúcio Luiz, o Pablo de Assis e o decano da podosfera, Sérgio Vieira. Então, eu quero aqui, com toda a modéstia, dizer que o podcast ficou muito foda. Foi produzido pela minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia com muito carinho. Do Sierra, que edita aqui o Cast News, foi o cara que fez a edição dos episódios. Eu fiz a sonorização e a revisão, a direção geral do projeto e a partir de hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, os episódios serão lançados em todas as plataformas de áudio até o dia 30 de outubro. Ao todo serão 10 episódios. Você pode ouvir no seu aplicativo de podcast preferido ou também acessar o podcast no site da Radiofobia Podcast Network e no nosso canal da Radiofobia também no YouTube. Sobre lançamentos, o novo podcast A Coach, produzido pela Wondery e apresentado pelo Chico Felitti, estreou na última quarta-feira, dia 27. O podcast investiga o caso de Cate Torres, uma modelo, influenciadora digital e atriz brasileira que foi acusada de tráfico humano e atualmente aguarda julgamento na prisão de Bangu, no Rio de Janeiro. Com 9 episódios, a série explora a vida de Cate, desde a infância até a sua ascensão como guru espiritual nos Estados Unidos. Todos os episódios de A Coach estreiam primeiro na Amazon Music e depois em outras plataformas de podcast. E o Manual do Mundo, da minha querida Mari Fulfaro e meu amigo Iberê Tenório, lançou o videocast Na Trilha dos Gigantes, apresentado pelo próprio Iberê, que entrevista pessoas que se destacam em diversas áreas para inspirar os telespectadores através de suas trajetórias. Os primeiros episódios, com a jornalista Ana Paula Padrão, o Dr. Drauzio Varela e o diretor Daniel Rezende, já estão disponíveis no YouTube. Oi, Iberê, vamos colocar também o áudio aí nas plataformas de podcast, né? É só você me mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp, que eu faço isso rapidinho para você. A primeira temporada vai ter episódios semanais, lançados às quintas-feiras, às 5 da tarde. E se você tá preso pelo algoritmo e acabou perdendo a capacidade de descobrir música nova sem cair na mesmice de sempre, a recomendação nacional da semana vai te salvar. O podcast Troca Fitas, apresentado pelos irmãos João Pedro e Zé Vitor Ramos, é um ambiente descontraído em que os hosts e seus convidados fazem uma jornada musical em cada episódio, trocando recomendações musicais como quem troca figurinhas ou fitas cassete. E o papo é descontraído mesmo, não tem regra para recomendação, então lá você ouve de tudo que os participantes estão ouvindo, desde samba até heavy metal. Então não deixa de conferir e de adicionar novas músicas à playlist da sua vida. O Troca Fitas é publicado toda semana nas principais plataformas de áudio.
E aqui eu quero lembrar que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você tem uma vaga para que alguém trabalhe num projeto, ou se você precisa de alguém para um projeto seu, uma vaga não remunerada, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br. Elas vão ser publicadas na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, às quartas e às sextas-feiras. Além disso, você também sempre pode mandar uma apresentação do seu podcast, um press release, um media kit, e se a gente escolher ele aqui, ele vai aparecer na recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 35ª edição do Cast News. Lá no nosso portal, em castnews.com.br, você pode ler todas as notícias na íntegra. Se você pegar o link desse podcast e espalhar nas suas redes sociais, você vai ajudar muito a gente a crescer. Se você assinar também o podcast no seu agregador preferido, você também ajuda demais a gente, assim como se você classificar a gente ali com as 5 estrelinhas nos aplicativos que permitem classificação, como é o caso do Apple Podcasts e do Spotify. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar a sua sugestão de pauta, sua recomendação no comentário de qualquer matéria do portal ou então através do e-mail podcast@castnews.com.br. Para seguir a gente nas redes sociais é @castnewsbr, e se você quiser receber em primeira mão as notícias que são publicadas várias vezes por dia no portal, eu recomendo o nosso canal público no Telegram em t.me/castnews_br para você receber e ficar sempre informado rapidamente de tudo que acontece no mundo do podcast. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Andressa Isfer, a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua audiência. Ouça reflexões sobre o podcast e até a semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.